Rosa, agradeço a vinda dos irmãos, a participação de todos, agradeço também a sua audição no seu lar, os senhores internautas, por estarem conectados conosco, dando-nos este prazer, este privilégio, e juntos podermos realizar esta reunião. Saibam que os senhores não estão sozinhos. Junto com os senhores há uma legião de anjos e santos que vêm dos céus para acompanhar o nosso trabalho e para levar a Deus todo o trabalho realizado e poder também do Pai trazer bênçãos preciosas sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Nunca me esqueço quando nosso santo irmão Aldo, perguntado por um dos nossos pastores, aquele pastor chegou diante dele e disse assim: irmão Aldo, eu tenho levado o teu abraço para todas as congregações. O irmão Aldo olhou para ele e disse assim: mas eu nunca pedi para parar de mandar. Então isso significa, irmãos, que eu posso afirmar a todos neste momento: recebam o abraço do nosso querido e santo irmão Aldo. Ele jamais deixou de nos abraçar, seja materialmente naquela época, quanto agora, espiritualmente falando. Então sintam-se acolhidos pela bênção, pelo abraço do nosso querido irmão Aldo, e por todo o trabalho que os irmãos têm feito, recebam o agradecimento deste santo de Deus, desde que esse trabalho parta de um coração sincero, e tenha o desejo de alegrar muitas almas nesta terra. Na sequência nós vamos meditar na mensagem contida em nosso boletim, uma mensagem muito bonita, que fala a respeito do ministério do nosso santo irmão Aldo, tendo em vista a proximidade com a data de sua coroação, dia 5 de maio. Restam-nos alguns dias até chegarmos a esta data, então cabe a nós estarmos prontos, preparados para saber passar por esta data, saber agradecer, reconhecer esta data tão importante para a Igreja Apostólica. Reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus o Pai sempre necessitou de alguém, por Ele escolhido, para falar aos homens e transmitir-lhes sua palavra, seus ensinos e sua divina lei, que corrige, instrui, prepara os bons e humildes de coração, a fim de que Ele, o nosso Pai, possa cobri-los com toda a sua graça e habitar em cada coração, fazendo-os felizes e abençoados. No passado, as Escrituras Sagradas do Velho Testamento trazem exemplos significantes de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram nos seus caminhos tortuosos, Deus o Pai, com sua infinita misericórdia, achou por bem enviar o seu próprio Filho Jesus, para falar aos homens, ensiná-los no caminho do bem, da verdade, com a missão ainda de dar a sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar a criatura humana, convertida, arrependida, do domínio do pecado. Porém, os séculos se passaram. Os homens continuaram afastados de Deus, fazendo-se necessárias novas revelações para reavivar a fé nos corações, o que foi cumprido por Jesus nosso Senhor, por meio de sua santa serva, a bendita e santa Avó Rosa. Ele, Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, utilizando seus dons para formar a sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Através da Santa Avó Rosa, Jesus dirigiu esta igreja apostólica e, ao mesmo tempo, preparou nossa querida e Santa Avó Rosa para ser, no futuro, o Espírito Consolador da sua santa promessa. Com a vitória da Santa Avó Rosa como santa vencedora e sua coroação como Rainha dos Céus, ao lado de Maria Santíssima, foi investida como Santo Consolador, cumprindo assim a promessa de Jesus, que entregou o governo da igreja nas mãos desta serva leal. E que também possibilitou que Deus o Pai passasse a falar à Igreja Apostólica por meio desta nova santa. No entanto, como santa dos céus, ela precisava de uma pessoa na terra com os mesmos dons espirituais que ela possuía, a fim de que pudesse usar esta pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo o seu povo. Observem, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus o Pai, com seu Divino Espírito, e Jesus, nosso Senhor, já haviam tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Avó Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém a substituísse no governo da igreja. O irmão Aldo já nasceu com os dons espirituais
especiais, a fim de que no futuro pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem, a amar o próximo, tinha um profundo respeito pela Santa Avó Rosa, a quem muito estimava. Assim, com o passar dos anos, no seu devido tempo, tudo se cumpriu conforme a Santa Avó Rosa, ou melhor, conforme fora determinado pelo Pai. No segundo dia depois que a Santa Avó Rosa foi arrebatada aos céus, e investida de Espírito Consolador, ela se revelou ao irmão Aldo, transmitindo-lhe no governo da igreja e orientando-o em tudo que se fazia necessário para que ela pudesse continuar a dirigir a igreja através do ministério dele, que passou a atuar como profeta de Deus na terra. No transcorrer de 44 anos de muito trabalho em favor desta igreja, do reino dos céus, o estimado e santo irmão Aldo foi aprimorando seus dons, sendo cada vez mais preparado pela Santa Avó Rosa, por Jesus, por Maria Santíssima, para nos dirigir em nome destes santos poderosos, a fim de preparar e santificar um povo para os céus, dando-nos mensagens, ensinamentos e conselhos para que pudéssemos merecer todas as bênçãos dos céus, o amparo e a proteção deles, santos de Deus, também para que possamos cumprir como povo de Deus a missão de anunciar ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do Consolador prometido por Jesus nosso Senhor. O santo irmão Aldo cumpriu sua missão na terra e foi aos céus coroado como supremo pastor por excelência deste povo apostólico, deixando-nos preparados para continuar a missão desta Santa Igreja Apostólica. Na glória celestial, ao lado da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus, dos santos profetas e apóstolos, ele continua a amparar e proteger cada fiel apostólico e mantém em nossos corações esse desejo de servir o reino dos céus. Por isso, estimados irmãos, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus, dados a esta igreja por meio destes santos, pois formam uma doutrina perfeita, uma disciplina que honra e moraliza a criatura humana. No entanto, precisamos fazer nossa parte como filhos de Deus, trabalhando, participando com amor, dedicação nos trabalhos da igreja, seja no coral, no ministério de obreiro ou como membros, cooperando para que o nome destes santos sejam conhecidos e se tornem a esperança de muitos corações em ganhar a salvação com Deus e serem abençoados e felizes como nós. No dia 5 de maio, a Igreja Apostólica estará relembrando o momento glorioso da coroação do nosso santo irmão Aldo, que, com grande júbilo e reconhecimento aos céus, pela vida e o ministério desse santo, o santo irmão Aldo, apresentamos nossos louvores e gratidão. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, o nosso santo irmão Aldo deixou um recado importantíssimo para toda a Igreja Apostólica. Ele e a Santa Avó Rosa precisam muito da união de todos. União entre os pastores, obreiros, músicos, coristas, regentes e membros da igreja. E também que tenham um verdadeiro amor ao próximo. Ele também nos ensinava a evitar as desavenças, o fanatismo, principalmente os comentários sobre a vida alheia, pois isso prejudica muito nossa obra de santificação do povo apostólico. Muito cuidado com os comentários, sejam nas redes sociais ou pessoalmente, com assuntos que não edificam, mas só levam muitos irmãos a ficarem tristes, alimentam a dúvida nos seus corações. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza, inclusive a fé nos nossos santos. Procuram semear mentiras, desânimo, até se deixam levar por essas pessoas. Recomendamos que retire essas pessoas de seus contatos pessoais. Cuidado com os grupos de irmãos em diversas atividades de nossa igreja, seja do coral, de uma determinada congregação, ou entre o ministério, pois sempre tem os que querem se aparecer, promoverem discussões, criticar o trabalho dos pastores, regentes, do conselho da igreja, gerando contendas e desavenças. Não foi isso que aprendemos com a Santa Avó Rosa e nem com o Santo Irmão Aldo, que nos deixou este recado. Recomendo, e aqui está entre aspas, ou seja, uma palavra contida num dos boletins do nosso Santo Irmão Aldo. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes, cuidadosos no uso da internet, das redes sociais, e se assim lhes falo, é para o seu bem
estar e para a sua felicidade. Tais falatórios e comentários com o objetivo de prejudicar o próximo são como uma pedra de tropeço na vida daqueles que se deixam levar por tais costumes. Lembrem-se da lei de Deus: plante o que quiser, mas vai colher aquilo que plantar. Observe esta recomendação que está registrada nos Romanos, nas Sagradas Escrituras. Recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Irmãos apostólicos, sejam sábios, prudentes, tomem cuidado com tudo que ouvem, leem, veem, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, o amado Mestre, nos legou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, vamos dar à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a alegria de contemplar a nossa igreja fiel, obediente, santificada, fazendo o nosso esforço para evitar tudo que prejudica a união do povo de Deus e o nosso sincero interesse em promover o amor e a paz. Então vejam, irmãos, esta é a mensagem publicada no boletim deste final de semana, cuja mensagem lembra no início um pouquinho do ministério de Jesus mesmo, da Santa Avó Rosa, do nosso querido Santo Irmão Aldo, e finaliza compilando um trecho de boletim do nosso Santo Irmão Aldo a respeito dos falatórios, da língua, das fofocas, das redes sociais. Observem, irmãos, que nosso querido Santo Irmão Aldo, como sempre, ele deu um belíssimo exemplo para todos nós nesta terra. Aqui nesta mensagem, bem verdade que um pequeno trecho, mas fala da vida dele. Fala a respeito de como o irmão Aldo era dado ao bem, como o irmão Aldo era justo, fazia a caridade, fazia as boas obras, nos ajudava, nos incentivava. E era interessante, irmãos, nosso irmão Aldo, às vezes uma pessoa ia falar com ele, falava um livro. E ele às vezes olhava para a pessoa, ora não dizia uma palavra sequer, ora dizia uma pequena frase. Mas para aquela pessoa era como se ele tivesse respondido aquele livro todo. Às vezes a pessoa chegava angustiada perto do irmão Aldo, chegava amargurada, triste. Cumprimentava o irmão Aldo, seu semblante já ia mudando, já ia ficando contente. E o irmão Aldo, com pouquíssimas palavras, ele sempre tinha uma palavra que jamais imaginávamos que ele ia falar para nós. Muitos irmãos até chegavam ao irmão Aldo com uma pergunta, mas com uma resposta pronta já. E o irmão Aldo ia lá para o outro lado. Às vezes falava uma coisa que naquele tempo parecia que não tinha nada a ver. Depois a pessoa chegava no seu lar, ia refletindo, ia pensando. Puxa vida, aquilo que o irmão Aldo falou realmente é isso mesmo. Aquilo que o irmão Aldo disse para mim está se aplicando neste momento. Em outras oportunidades, nosso irmão Aldo, às vezes sem a pessoa falar nada, aleatoriamente ele falava, mas e isto e aquilo? E a pessoa ficava pensando, por que será que o irmão Aldo falou aquilo? Lá na frente, depois de alguns anos, a pessoa se lembrava, a vida da pessoa chegava numa situação, e não só para o ruim, mas também para as coisas boas. Chegava num momento que a pessoa lembrava do irmão Aldo e dizia, puxa vida, o irmão Aldo já deixou isto programado em mim. Já deixou isto programado para a minha vida. Ele já fez aqui na minha vida toda como uma leitura do que se daria. E feliz aquele, irmãos, que puderam ouvir com muito amor as palavras e colocá-las em prática na sua própria vida. Porque o nosso Santo Irmão Aldo, irmãos, ele foi e é o último profeta que já viveu esta terra. Às vezes é até um tanto difícil pensarmos nisso, mas, irmãos, jamais terá outro profeta a habitar este solo. Jamais. Não terá outro.
O irmão Aldo foi o último profeta de Deus nesta terra. O último profeta de Deus. Inclusive, nunca me esqueço, faz alguns meses eu li uma mensagem do boletim do irmão Aldo, ele dizendo a respeito desta profecia. Ele disse: irmãos, eu não serei substituído. Ele disse com essas palavras: não terei um substituto. Eu sou o último profeta de Deus. E vejo então, irmãos, o privilégio que nós temos de ter conhecido o último profeta de Deus, que pisou este solo, que caminhou por esta terra, não só como uma lembrança de algo contado por alguém ou lido, mas que nós podemos acompanhar, nós podemos ver, nós mesmos somos testemunhas oculares do poder do nosso santo irmão Aldo. Todos nós temos uma história com o nosso querido santo irmão Aldo. Não há uma só pessoa que seja fiel, é verdade, que não tenha uma história de amor com o nosso santo irmão Aldo. Uma história de amor, irmãos, não como um afeto de um pai para com o filho, mas uma história de amor, do amor de Deus com o nosso santo irmão Aldo. Ele nunca desamparou ninguém. Ele nunca deixou ninguém desacolhido. Pelo contrário, nosso querido irmão Aldo, os irmãos sabem, ele sempre fez bastante caridade, muito amor, mas ele não permitia que divulgasse estes fatos. Porque, afinal, ele fazia cumprir o que Jesus disse. Até o que uma mão fizer, a outra nem precisa ficar sabendo. Não precisava disso, porque será que iríamos adorar ele pelo que ele era ou pelo que ele fazia? Há uma diferença nisso. Às vezes existem pessoas muito caridosas, muito bondosas, que às vezes faz tantas coisas nessa terra, ajuda tantas pessoas, mas publicando para que todos vejam. Então esta pessoa acaba sendo querida, por quê? Porque às vezes faz aquilo que nós não queremos fazer. Mas o irmão Aldo não queria o mérito desta parte. Ele queria o mérito pelo que ele era, o mérito pelo seu espírito, o mérito pela seu poder, digamos assim, pela sua união com Deus, com os santos dos céus, a sua união com a Santa Vó Rosa. E por quê? E pelo que ele representava nesta terra. Ele representava Deus conosco. Deus conosco. Irmãos, e levando em consideração essa mensagem, a vida do nosso santo irmão Aldo, o que será que nós temos que fazer? Porque nós nem vamos falar, digamos assim, do momento que estamos vivendo agora. Isso é passageiro. Por mais que dure um dia, uma semana, um mês, um ano, mas isso é passageiro. Tenho certeza disto. Mas nós não temos que olhar só para o hoje, só para o presente, e talvez buscar a santificação por causa das lutas e sofrimentos que há no mundo. Nós temos que buscar a santificação por amor que temos para a nossa vida e para com Deus. E então o que estamos fazendo para ajudar nesta obra que você, o Senhor, foi escolhido para participar? Porque afinal o Senhor conheceu o irmão Aldo, a senhora conheceu o irmão Aldo, a senhora viu o irmão Aldo, o Senhor viu o irmão Aldo. Será que nós vamos viver nossa vida de maneira, digamos assim, como que não tivéssemos visto? Talvez como uma pessoa que nunca conheceu o irmão Aldo está vivendo? Viver por viver, mesmo tendo tido um presente tão grande por parte de Deus, que foi ter conhecido um profeta dele? Imaginem, irmãos, no tempo de Noé, se nós fôssemos um daqueles que tivéssemos tido a honra de entrar naquela arca. Imaginem o tempo de Moisés, se nós tivéssemos sido um daqueles que tivéssemos a chance de caminhar com ele, lado a lado com Moisés. Imaginem do tempo do rei Davi, se nós tivéssemos tido a chance de participar da mesma igreja que ele. Como os irmãos pensam que aqueles povos deveriam viver? Não deveria ser um povo animado? Não deveria ser um povo ativo? Não deveria ser um povo comunicativo em relação à fé que viam, que contemplavam daquele profeta ou daqueles profetas? Claro que sim. Trazendo um pouquinho mais para cá, mas não tão longe, há 2000 anos atrás, longe no quesito história da humanidade, se nós vivêssemos no tempo de Jesus, como nós deveríamos ser?
Pessoas que só viu e ficou quieta, calada para si, o que viu e não falou para mais ninguém? Ou fazemos como São Lucas, que nem viu Jesus, mas procurou, se empenhou para escrever um evangelho que, no que diz respeito ao nascimento de Jesus, o mais rico em detalhes. Será que nós não deveríamos ser como São Pedro, que, em que pese muito pouco, pediu que escrevesse por conta de dificuldades, de circunstâncias da época, mas pediu que escrevesse a história de Jesus em algumas cartas, e remetia para o povo, e ia visitar o povo, e levava a palavra para o povo, repreendia o povo que precisava, fazia até curas e milagres. Como nós deveríamos ser, irmãos? Pessoas que vimos e guardamos para nós, ou comunicadores que vamos levar à frente aquilo que nós contemplamos na vida e no ministério do nosso santo irmão Aldo? Porque quando esta geração passar, irmãos, todas as outras que ficarem serão gerações que visivelmente não viram o irmão Aldo. E a riqueza dos detalhes vão se perdendo, isso é muito natural. Até mesmo nós, se nós não nos esforçarmos para ficar lembrando do nosso santo irmão Aldo, nós vamos esquecendo. Às vezes nós comentamos um fato ou outro com a família, ou com este, ou com aquele, daqui a pouco lembramos, mas, poxa vida, eu também vivi isso com o irmão Aldo. Eu também pude ver isso do nosso santo irmão Aldo, e lembrar mais daquilo. Então, se nós não mantermos viva esta lembrança, se nós não mantermos viva esta atividade da fé, nós vamos cair em esquecimento. Por mais que a pessoa diga, não, mas eu amo o irmão Aldo, mas ama para si. O que está fazendo para o outro? Para que outros também amem. E esta é a virtude que deve existir neste povo. A virtude de divulgar para outros. Porque afinal esta igreja, como disse Jesus, é como uma lanterna, como uma lâmpada, um candeeiro. Não pode colocar embaixo da cama, mas tem que ser colocado no alto, para que ilumine o cômodo todo. Ele disse aí como uma cidade, não tem que ser colocada no fundinho, no finzinho de uma montanha, mas tem que ser colocada no alto, para que todos de longe possam ver que ali há moradias, que ali há um vilarejo, ali há uma cidade. Assim também é essa igreja apostólica. Nós não podemos nos calar, nós não podemos fechar a nossa voz, a nossa boca das coisas que pudemos ver e contemplar. Temos que falar. Mas aqui também, irmãos, nessa mensagem há uma recomendação. Aqui também fala exatamente desta comunicação. Temos que tomar cuidado com o que comentar. Será, irmãos, que uma pessoa, vamos nos colocar agora no lugar de um visitante, de uma pessoa que não conhece a igreja. E aí ela conhece o senhor, a senhora no trabalho, e ela fica curiosa. Ela pensa assim, como será que é um apostólico? E ela no íntimo solicita amizade no Facebook, no Instagram, que seja, e ali começa a avaliar as suas postagens. Nossa, mas apostólico fala isso? Não, mas apostólico manifesta posição neste ponto? Nossa, mas apostólico tem esse palavreado? Puxa, apostólico crê ou não, talvez mais ou menos do que outras pessoas no mundo? Como que é o apostólico? Nossa, mas o apostólico frequenta esses lugares? O apostólico usa estas vestes? O apostólico toma isto, toma aquilo? Vê isto, vê aquilo? Joga isto, joga aquilo? O apostólico se mete em confusão, às vezes na internet. Então, qual vontade esta pessoa vai ter de ser apostólica, se corre o risco de ser igual a uns que se dizem apostólicos, mas de verdade não são? Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque existem situações que colocam-nos em condições semelhantes a pessoas que vivem no mundo e não têm o ensino que nós temos, não conheceram o profeta que conhecemos, não conhecem a Santa Vó Rosa como nós. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, se não soubermos administrar, como diz aqui, essas redes sociais, o uso da internet, é melhor que nem as tenha. Um certo momento, Jesus ele estava pregando e ele deu uma mensagem bastante dura para aquela época. E se parar para pensar, ela é dura até os dias de hoje. Ele disse assim,
Se os teus olhos lhe fazem pecar, fure eles, arranque eles, jogue eles fora. É melhor viver cego e entrar na glória de Deus do que pecando e permanecer na terra. Se a tua mão te faz pecar, é melhor que você corte e jogue fora, mas que não peque com tua mão. Porque é melhor viver na terra sem uma mão, mas entrar no reino dos céus perfeito, do que viver com uma mão cúmplice do pecado. Assim também são as redes sociais. Às vezes, alguns podem ter e olhar constantemente. Deixa eu ver onde aquela pessoa foi, onde aquela pessoa estava, o que ela está falando. Às vezes retruca, às vezes fala também, e entra em debates infinitos, digamos assim, que não vai levar a lugar nenhum. Enquanto isso, irmãos, a igreja está caminhando, e quanto mais longe ficarmos da igreja, mais esforço teremos que ter para acompanhá-la lá na frente. Porque a cada passo errado que damos, diferente do passo que a igreja está dando, estamos indo por um caminho diferente. Digamos que a igreja está indo para o norte, e esses passos errados que vamos dando estão nos levando para o sul, por exemplo. Enquanto a igreja dá um passo à frente, nós estamos dando um passo atrás. E muitos vão ter a consciência de que estão andando também. Está andando, mas em passos diferentes daqueles que a igreja está dando. Então estão dando para outro caminho. Quando eles se derem conta, quando ele acordar, ele vai ver, mas olha onde a igreja está, tão longe de mim. E muitos ficam pelo caminho, e outros, quando querem vir, têm que correr muito para alcançar a igreja. Então é tempo, é hora, é momento de acordarmos antes que isso aconteça. Ah, mas eu não consigo me controlar. Feche a sua conta na rede social. Ah, mas eu não consigo ver isso e deixar de falar. Saia do grupo. Ah, mas eu vi um pastor que fez isso, aquilo, tenho que falar. Deixa de ver. Porque cada um vai arcar com sua responsabilidade diante de Deus. Se foi um corista, se foi um pastor, se foi um membro, se foi qualquer um que seja. Ainda que vejamos algo que não era para ter sido feito, nós não fomos chamados para julgar os nossos irmãos. Nós não somos juízes neste ponto. Ainda que exista apostólicos que são juízes. Pode ter um apostólico juiz, mas juiz desta terra. Na parte espiritual, não há na terra quem julgue. Não há na terra. Ah, mas eu estou vendo, ele está fazendo errado. Ore por ele. Ore por ele. Faça um comunicado, se for o caso, para quem tem o poder de tomar medida, possa tomar. Mas não você compartilhar, divulgar fotos, vídeos, tanto de si quanto de outros, de terceiros. Faça a tua parte. Em primeiro lugar, ore, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. Isso que está sendo feito não é bom. E depois tem os canais próprios de contato, tem a ouvidoria da igreja, em relação, se precisar fazer um comunicado, algo nesse sentido. Mas comunique com amor. Comunique com desejo de recuperação. Não comunicar também só por comunicar. Porque também comunicar com o desejo de vingança e justiça, às vezes a Santa Avó nada pode fazer. Então, irmãos, nós temos que ter um amor, uma sinceridade muito grande pelo nosso próximo, mas também fazer a nossa parte. Porque não adianta nada, às vezes nós falamos, fazemos de tudo pela igreja, mas quando outra pessoa, às vezes, não está fazendo a sua parte, aí desanima aquele que era tão apostólico, tão fervoroso. Não desanime com isto não, irmãos. Tome a tua cruz e siga. E disse Jesus, não olhe para trás. Por que disse Jesus não olhe para trás? Porque se a gente olhar para trás, vão estar atrás de nós aqueles que não estão conseguindo acompanhar. E nós vamos pensar que é toda a igreja. Mas não, a maioria da igreja está animada. A maioria da igreja está forte, a maioria da igreja está caminhando, mas para onde nós olharmos, nós vamos enxergar o que está ali onde estamos olhando. Se nós olharmos para frente, sempre vamos encontrar pessoas boas. Agora, se olharmos para trás, sempre vai ter pessoa pior fazendo aquilo.
Então, irmãos, nós temos que ter uma compaixão, um amor muito grande pelos nossos semelhantes. Afastem-se, como disse aqui nesta mensagem. E não é só do conselho neste momento, mas é desde o apóstolo de Jesus, que falou àquele período: afaste-se de tais pessoas, porque elas são como pedras de tropeço. Elas vêm com palavras suaves, vêm com bajulações, mas engana os seus corações. Então, irmãos, às vezes a pessoa te elogia, fala: poxa, você é isso, você é aquilo, e ali vai semeando a confiança, até o ponto de falar uma palavra que balança totalmente sua estrutura de fé. Então, dessas pessoas nós temos que largar a mão, irmãos. Às vezes, aquela que nós temos que ter amizade é aquela mais dura mesmo. Às vezes é uma pessoa mais firme, uma pessoa mais dura, que fala algumas verdades que às vezes não gostaríamos de ouvir. Mas talvez seja essa que vai te ajudar a ir para o céu. Lembre-se, irmãos, o irmão Aldo, as pessoas que ele podia falar, pode os irmãos observarem isso, ele às vezes dava bronca dura, às vezes dava bronca na frente de muitas outras pessoas, e eram as pessoas que ele mais amava, que ele mais queria ver o bem. E outras a gente via, pessoa que visivelmente era uma pecadora, pessoa que visivelmente cometia o pecado. Esse irmão Aldo até abraçava, permitia que lhes dava um beijo, às vezes lhe convidava para fazer viagens. Então veja como o irmão Aldo era. Ele fazia de tudo para salvar o pecador. Fazia de tudo, e aqueles que já estão nos seus cuidados, ele corrigia, porque era como se ele falasse para nós: você já é meu filho, aceite a minha correção. Bendito foram aqueles que o irmão Aldo pôde às vezes até dar uma bronca, dar um conselho, uma recomendação mais dura, porque esses podiam ouvir o irmão Aldo. Às vezes aqueles outros que talvez merecessem uma bronca, digamos assim, do nosso santo irmão Aldo, ele não suportaria e sairia da igreja. E o irmão Aldo, com o amor, com o coração imenso que ele tinha, ele ia considerando considerando aquele, perdoando na maneira do possível, dando saúde, dando entendimento, dando coragem, para que pudessem lutar e vencer. Então, irmãos, façam sua escolha. Escolham estarem ao lado daqueles que estão caminhando para os céus. Falando do irmão Aldo, falando da Santa Avó Rosa, dando um bom exemplo na terra, seguindo verdadeiramente os ensinos e os conselhos do nosso querido e santo irmão Aldo. E nesse dia 5 de maio, como diz nesta mensagem, que os irmãos possam relembrar a coroação do nosso querido e santo irmão Aldo, não com tristeza, mas ele alcançou uma grande vitória no reino dos céus. E possam se lembrar com muito amor, com muita sinceridade, com um agradecimento especial dele ter vivido conosco 44 anos, bastante tempo, muitos anos à nossa frente, guardando, amparando, aperfeiçoando este povo e a nós todos. Amém. Na sequência nós vamos ouvir mais um hino para finalizar a nossa reunião. E também será apresentado pelo coro masculino, que tem o título O Profeta que Conhecemos.